A paz do nosso Senhor e Salvador, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado e exaltado seja aquele que vive, que reina para todo e é fiel, a quem excede a todo entendimento. Que Deus vos abençoe maravilhosamente de uma forma especial e que essa noite seja uma noite de bênção sobre a sua vida da parte de Deus, bênçãos espirituais, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, venha vos conceder, vos envolver de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, dando força aos fracos, levantando os caídos, fortalecendo e dando vigor àquele que não tem nenhum vigor, e renovando as forças daqueles que estão perecendo e acrescentando fé, da incredulidade daqueles que têm pouca fé e que são incrédulos na presença do Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus, pelo intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe e que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Meus amados irmãos, algo que veio da parte de Deus ao meu coração nessa noite, é algo maravilhoso, onde nós vamos aprender o que Jesus quis nos ensinar quando Ele nos enfatizou acerca, louvado seja o nome do Senhor, do que Ele fala, onde muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Em outra versão, em outras palavras também ele fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se nós bem analisar e trazermos esse texto, ele traz ambas grandes pregações dentro desses dois versículos. Em Mateus 22, segundo escreveu Mateus no seu Evangelho, no seu capítulo 22, a partir do versículo 14, né, vai estar esse versículo, onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas nós temos que compreender o que Jesus quer nos transmitir acerca disso. Muitos acham que é acerca de obras de Deus. Muitos pensam que é acerca de liderar um ministério. Muitos pensam que é acerca de ser um pregador da palavra, ser um levita, ser um diácono, um presbítero, um apóstolo, um obreiro na casa do Senhor. É muito mais além disso que nós imaginamos que o Espírito Santo de Deus tem trago ao meu coração. Mas antes de nós sabermos, houve um convite. Jesus mandaram convidar, né? Jesus lançaram convite para muitas pessoas, mas ambos, como nos dias de hoje, estão ocupados. Eu tenho que... Comprei uma junta de gado, de jumento, aí eu tenho que ir lá conferir, eu não posso participar. Vejamos que muitos aí detêm a sua dureza do serviço e, em vez de ir para a casa do Senhor, né, vai para o mundo. Em vez de ir adorar o Senhor, está indo para uma balada. Em vez de ir a se prostrar aos pés do Senhor, está indo para um centro de macumba. Não é no centro de Ceilândia, não. É no centro de macumba mesmo. É outros indo aí para o Pai de Santo, essas coisas todas, com aberração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse não vem a ser o caso. O caso aqui é falar da palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou e quero agradecer a esse por essa oportunidade que ele me concede a essa noite. E que o Senhor nosso Deus, por intermédio de Cristo Jesus, teu Filho amado, venha limpando a atmosfera e toda a ação das trevas no reino espiritual venha ser destipada, em nome de Jesus. Todo o projeto oculto contra esse ministério, contra essa obra, contra a minha vida, contra a minha família. Que Deus venha cancelando, venha aniquilando todo o espírito de enfermidade, de inflamação, de retaliação, todo o espírito ao contrário, todas as palavras maldizidas, toda palavras lançada que não convém da parte do Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus que venha cair por terra para a glória e louvor do meu Senhor Jesus Cristo. Houve um convite, meus amados irmãos, de Jesus para com muitos, né? Era uma boda, né? Mas antes de tudo, nós precisamos saber e entender o que significa uma boda, né?
A boda significa, meus amados irmãos, ela pode significar um casamento, né? Um casamento ou um banquete nupcial, né? É onde acontece algo que representa a união física, né, e espiritual, né? Ou seja, onde há união de pessoas, vamos supor, num dia de Santa Ceia, ali há uma união de pessoas para engrandecer o nome do Senhor. Então, aí é algo físico se materializando, porque no espiritual o Senhor já tem concretizado. Mas ambos têm muitos que se reúnem e se tornam esclarecedores do Senhor, da palavra de Deus, dos profetas e de Cristo Jesus. Ambos esse aí se unem na carne para, né, falar mal da vida dos outros, para fofocar da vida dos outros, se ajuntam com o mexeriqueiro, se assenta nas rodas de escarnecedores, a qual para Deus isso é abominação. É abominável aos olhos do Senhor, porque é pecado. Até murmurar, até duvidar, comer com dúvida, algo nós estamos também cometendo um pecado. E para nós saber direitinho como é núpcia, e a boda se trata de um convite, de uma festa, né? De um festejo, de um casamento. Digamos aqui, quero enfatizar aqui um versículo, né? No livro de Juízes, capítulo número 14, no seu versículo de número 12. Olha o que diz aqui. Então Sansão lhe apresentou uma charada, dizendo: deixai-me propor-vos um enigma. Se me apresentar a solução dele no discurso dos próximos 7 dias da celebração nupciais, eu vos darei 30 vestes e completas, 30 vestes completas de linho e 30 mudanças de roupa. Por que é isso, meus amados? Porque havia uma festa. E as festas daquele povo antepassado de Jerusalém não era 1, 2 dias, era 7 dias festejando, né? Vamos supor, era 7 dias bebendo vinho, era 7 dias ali naquela núpcia, farreando, festejando, ou seja, comemorando aquele casamento, comemorando aquela boda, né? Eles costumavam dessa forma, né? Então, dentro de 7 dias, Sansão, ele embriagou, porque, digamos assim, pegar diretamente, e foi aonde aquele rei dos filisteus, né, pegou aquela mulher que Sansão já tinha revelado o segredo, e ali passou para ele o enigma, e ele respondeu. Né? Mas aqui não se trata disso, só apenas uma confirmação do que é uma celebração, do que é, né, essa boda, que se trata de um casamento, porque era casamento de Sansão, né? E a boda estava sendo preparada ali, os preparativos para essa boda. E ele diz que até 7 dias, né? Até 7 dias da celebração. Se a celebração é porque já estava havendo, né, essa festa. Até 7 dias da celebração, ou seja, até o final dela, nupciais, eu vos darei, né, 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupa. Ou seja, o que Sansão estava propondo ali? Ele propôs um enigma, e dentro desses 7 dias de celebração, até o finalzinho dela, se aquele pessoal que ele estava dando esse enigma conseguisse decifrar, responder, ele faria esse propósito aqui de trazer, né, 30 vestes, né, completa ali para apresentar os soldados daquele rei. Então aqui é a confirmação que realmente era um casamento, era uma boda, né? E era núpcia, era festa, era celebração, amém? Mas esse não é o caso está aqui em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 22,
Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo de número 14. A partir do versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. A parábola das bodas. Né? Isso aqui é a palavra de Jesus. Né? Ela se encontra também lá no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 14, ali por volta do versículo 15 ao 24, está essa mensagem lá também. Né? Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que recebeu e celebrou as bodas de seu filho. O que é isso? Era uma festa, era uma celebração também, vamos dizer que é de casamento, né? Uma celebração de casamento, era uma noite de núpcia, né? De festa congregacionais, onde se reunia todo o povo para fazer esse festejo, essa comemoração, né? E era do filho desse rei. E enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas. Isso aqui, meus amados irmãos, esse rei, Jesus ele estava falando por uma parábola, mas nós temos que entender que a parábola, Jesus ele fala de si próprio. Ele é o próprio rei que ele está falando, mas ele está dando a posição a um rei que deram o seu filho, né, que celebrou essa festa de casamento, né, ali ele pediu para que convidasse, né, os vizinhos, todas as pessoas ali circunvizinhas da cidade, né, para essa boda. E estes não quiseram vir, né, então eles convidaram. Houve esse convite. E estes não quiseram vir, depois ouviu outro servo, depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vide as bodas. Porém, ele não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Aqui nós vimos que Jesus, que esse rei já tinha abatido, né, o mais cevado do seu rebanho, o mais cevado do seu boi, do seu gado. E ali ele pediu pela última vez que convidasse novamente. Olha, fala para eles que já está tudo preparado. Olha, o boi já está abatido, já está tudo pronto para ser o quê? Degustado. Né? Então, eles não fizeram caso. Eles não fizeram caso de corresponder ao convite daquele rei. Né? Aqui nós observamos que a palavra de Deus já afirmou que um foi para onde? Foi para os seus negócios. Foi para o seu negócio, e o outro foi para o seu campo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? É as pessoas rejeitando o quê? O convite de Cristo Jesus. É as pessoas rejeitando o convite da libertação. É as pessoas rejeitando o convite da cura, o convite do reino de Deus, o convite da palavra do Senhor. Há muita rejeição. Quando nós convidamos alguém, olha, vamos à casa do Senhor, e a pessoa não aceita, não quer, não é, eu prefiro, eu estou indo lá para uma festa, eu estou indo lá para um casamento, eu estou indo ali, né, para uma comemoração, eu estou indo ali para um churrasco, eu fui convidado para um aniversário. Aí as pessoas acabam rejeitando o convite de Jesus. Porque quando nós convidamos a alguém em nome do Senhor Jesus Cristo, não se trata de algo físico, mas algo espiritual. Algo que vem além do que nós pensamos ou imaginamos. Algo que está por vir e no cenário pode acontecer algo maravilhoso. Pode haver uma convenção daquele pecador para com o reino de Deus. Por isso que diz a palavra do Senhor, que grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Os verdadeiros semeadores, eles estão, né, como se diz, estão padecendo necessidades. Os verdadeiros semeadores da palavra de Deus, eles estão padecendo necessidades. Muitos deles fazem jejum, mas não é porque está em um propósito. Muitas das vezes é a falta do alimento dentro da nossa casa. Muitas das vezes é a falta do pão de cada dia que o Senhor tem
provado aquele servo, continua provando, porque nós somos provados até o último segundo, até o último suspiro, nós somos provados por Deus. E muitas das vezes as pessoas não entendem o propósito, desiste do propósito com o Senhor. Muitas das vezes não precisamos entender o propósito. Porque se nós entender, nós vamos desistir de cara. Nós vamos desistir de cara. Ninguém aqui desses convidados sabia qual era o propósito que Jesus tinha para com esses convites. Ninguém sabia. Mas o Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino de Deus. Mas isso não quer dizer que que você não podemos adquirir riqueza. Podemos sim. O que nós não podemos é deixar o nosso coração se ensoberbecer, se orgulhar e se apegar àquela riqueza. Porque isso é pecado. Porque nós estamos tirando a primícia que é dada ao Senhor e colocando em primeiro lugar aquele bem material, aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro, aquela coisa que nós temos fisicamente. Então, se nós observarmos, meus amados irmãos, houve a rejeição dos convites. Os convites que Jesus dera, houve essa rejeição. Então, louvado seja o nome do Senhor, e os outros poderando, sido servos, e se ultrajaram e mataram. Glória a Deus. Se ultrajaram e mataram o servo. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou, que é isso, ele se enfureceu, ele se irou, ou seja, naquele momento, a ira tomou conta daquele rei. E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Meu amado irmão, isso aqui é o próprio Deus que fez isso. Foi o próprio Senhor. Por conta de quê? Por conta da rejeição, por conta do pecado, por conta das escolhas erradas, por conta da serventia e da dureza de coração, trouxe uma extirpação daqueles convidados. Por quê? Porque rejeitou. E nesse momento em que ele rejeitou, que não queria e que não quero, ele pegou e matou aquele servo que o rei enviara para trazer a mensagem, para dar um recado. Se nós observarmos, meus amados irmãos, quantas pessoas não tiram a vida do outro por nada? Por nada. Pelo olhar que ele achou que aquela pessoa olhou de mal olhado, de mau grado. Por R$1, por um filete de cocaína, por um fiapo de maconha, às vezes por uma dose de cachaça. Quantos não tem tirado a vida do seu próximo, a qual Deus não deu essa autoridade a homem nenhum? Sobre a mão de homem nenhum está o poder de tirar a vida do seu próximo. Pois com o ferro se fere e com o ferro se ferirá. Deus proverá. Então, meus amados irmãos, ele incendiou a sua cidade, de quem? Daqueles homicídios. Então disse ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Oh, glória a Deus. Então aqui nós chegamos também a uma resposta. A bodas, o que é isso? O convite do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse, tem colocado ao meu coração, que a gente não deve oferecer Jesus para ninguém. É as pessoas que têm que vir se oferecer para Jesus. É as pessoas que têm que vir se prostrar diante de Jesus, se humilhar e ser digno de quê? Ser digno de ser recebido na sua boda, na sua tenda, no seu tabernáculo,
no seu templo. São as pessoas que têm que se humilhar e de conformidade nas suas ações, sinceridade diante de Deus, Jesus possa o aceitá-lo como servo, como um convidado, como um irmão, ou como um filho, ou como um amado. E muitos acham que é Deus que tem que nos obedecer. Deus não está sujeito a homem nenhum. Nós que estamos sujeitos a Deus. É nós que temos que nos humilhar perante o Senhor. Porque Ele é santo, Ele é soberano. Ele está acima, sobre o sublime trono. E acima dele não há outro. E não há quem se compare ao nosso Senhor. Ele é incomparável. Deus é soberano. E a sua soberania está excede sobre toda a terra. E não há quem possa impedir ou frustrar os dignos planos de Deus que Ele tem na vida, na minha vida, na sua vida. Ainda que com pouca força, ainda que eu tenha fraquejado, ainda que eu tenha me arrastado, mas eu continuo de pé, porque o Espírito Santo é que nos sustém. O Espírito Santo é que nos dá força, que nos dá graça. Mediante dores, dificuldades, problemas difíceis, adversidade dia a dia, lutas constantes. Glorifique a Deus, exalte a Ele, porque Ele é digno. Ele é soberano. Então, meus amados irmãos, os convidaram não eram dignos. Digno de quê? De entrar naquela boda. Meus amados irmãos, já tem muitos aí que perdeu a sua dignidade com Cristo. Já tem muitos aí que perdeu a sua oportunidade, ou seja, deixa eu vos dizer algo da parte de Deus. Algo que o diabo não sabia, e que ele não sabe. É que todo ser humano na face da terra, todos, não vou dizer só um, ou dois, ou três, todos os seres humanos, toda a raça humana, da face da terra, debaixo desse céu, eu digo e vos afirmo que é verdade, em nome de Jesus, que todo ser humano da face da terra tem uma oportunidade diante de Deus. Todos têm uma oportunidade de mudança. Todos têm uma oportunidade da graça da salvação do Senhor. Mas essa oportunidade, nem todos sabem agarrar essa oportunidade. Nem todos sabem pegar essa oportunidade, abraçá-la e segurá-la até a consumação, até o último dia. Porque está escrito: ao que vencer será salvo. Dar-te-ei a coroa da justiça. Muitos já perderam o seu galardão. Muitos já perderam a sua coroa. Porque trocou por coisa fúteis. Trocou por coisa insignificante. Trocou a eternidade por algo passageiro. Trocou a eternidade por algo que hoje você tem e se tornou momentâneo e amanhã já se foi. É como uma flor que nasce no campo. Pela manhã nós vamos ali ver aquela flor. Pela tarde nós vamos ali, rega aquela flor. Aquela flor cresceu. Ela deu o seu fruto. E outra hora nós vamos lá. Não acertamos mais nenhum lugar onde estava aquela flor. Por quê? Aquela flor morreu. Aquela flor secou. E o vento levou as suas moinhas. Pela sua ventania, soprou para bem longe a sua moinha. Assim é o tempo do homem debaixo desse céu. Assim é o tempo do homem debaixo desse céu. Bem-aventurado os que buscam o Senhor e os que velam dia após dia, porque os dias são abreviados.
Bem-aventurado aqueles que cuja o Senhor é o seu Deus e que de maneira nenhuma ele deixa de segui-lo, o seu Cristo. Bem-aventurado é o homem que não aparta do teu lábio a palavra do Senhor e que obedece e que o teme ao seu nome. E a esses recebe do Senhor a proteção dos seus anjos, que acampa aos seus redores e guarda do maligno. Bem-aventurado o homem que tem sofrido perseguições, mas entre meio ela não deixou de servir ao Senhor. Bem-aventurados os homens que choram, mas não por coisa fúteis, mas por justiça divina, por justiça de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que apacentam o rebanho do Senhor. Bem-aventurados somos vós, eu e você, que cremos na palavra de Deus e que cremos que após essa vida herdaremos um reino de eternidade. Porque, meus amados irmãos, os que não são dignos de entrar na boda do Senhor, se não é digno de entrar em uma boda, imagine que quando o Senhor Jesus fala, essa boda se refere aos meus céus. Essa boda se refere ao meu reino. Se tu não foste fiel a mim no pouco, como te colocaria no muito? Se me negaste diante dos homens, como posso recebê-lo? Mas diante do meu Pai, diante dos anjos, eu os negarei também. Maldito é o homem que nega Jesus sobre a terra. Maldito é o homem que nega Jesus diante do homem. Mas bem-aventurados aqueles que confessam ele e que alegram corações que Jesus te ama, que Jesus quer te curar, quer te salvar, quer te libertar. Bem-aventurado o homem que engrandece o nome do Senhor. Fala que ele é o único e que fora dele não há. Então muitos já receberam o seu galardão nessa terra. E todos aqueles que receberam o seu galardão, aplausos do homem na terra, e se tornou uma estrela, e se tornou, como se diz, uma pessoa famosa. Ainda que use a palavra de Deus. Mas eles não são dignos do reino dos céus. Porque naquele grande dia o Senhor dirá a eles: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, Senhor, em seu nome não curamos enfermos, não expulsamos demônios, nós em seu nome. Não oramos, não falamos da tua palavra. Vai ouvir o grande rei: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. A porta se fecha, meus irmãos. A porta se fecha. Um dia ela vai se fechar. E aí quem está dentro, não pode sair. E quem está fora, não poderão entrar. Mas bem-aventurados aqueles que estão dentro da arca da aliança, cuja essa arca é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque esses estão sob a sua cobertura, debaixo da sombra do Onipotente, escondido nas asas do Soberano. Guardado debaixo da tua santa e potente mão poderosas, e sob os cuidados dos olhos do Senhor. Que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, meus amados irmãos, ele disse: ide depois, pois a saída dos caminhos, e convidai para a boda todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajudaram todos quanto, ou seja, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem
que não estava trajado com veste nupcial. Olha, meus amados irmãos, a veste santa é sagrada. Ali a gente entende que veste não caracteriza a salvação em ninguém, mas quem serve a Deus sabe se vestir. E a veste espiritual, a veste santa, ela não deixa se manchar. Aqui não se refere a uma veste física. Mas o Senhor olhou a veste daquele homem, ele estava sem a veste de santidade. Então, sem a veste da santidade, ninguém pode entrar aos céus. Porque sem santidade é impossível ver o Senhor. Procurai a paz da cidade e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Isso o Senhor Jesus quis dizer. Segui a paz com todo. E a santidade, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E qual é essa santidade, meus amados irmãos? Qual é essa santificação? Qual é essa veste santa que nós temos que nos revestir? É a palavra de Deus. Essa é a veste dos santos. Porque quem está sendo iluminado à luz da palavra de Deus, ele está em sua santidade diante do Senhor. Porque ela que nos santifica, que nos purifica. É a palavra de Deus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Ou seja, ó, seu semblante caiu. Veio a vergonha. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha agora a verdade. Olha agora a confirmação. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus amados irmãos, aqui não determina a ser chamado para você tomar uma posição na casa de Deus. Não determina a você ser um pastor, ser um diácono, um presbítero, um apóstolo, ou seja lá o que for, um membro, um obreiro na casa do Senhor. Aqui se determina quando o Senhor Jesus fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. É acerca da sua palavra, meus amados irmãos. É acerca da palavra de Deus. O Senhor enviou os mensageiros, quem é? São aqueles profetas, os profetas, para trazer a mensagem de Deus e houve rejeição. E por conta da rejeição, a palavra de Deus houve consequência e até hoje continua tendo. Quando rejeitamos um convite da palavra do Senhor, quando o Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, meus amados irmãos, é acerca de lançar a semente, de levar e de pregar o meu evangelho a toda a criatura. E os que creem e serem batizados serão salvos, ou seja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Então, meus amados irmãos, como diz, grande é a seara e poucos são ceifeiros. E aqui diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, a seara que é grande. Mas os poucos ceifeiros são esses que escolheram o quê? Obedecer à palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Sujeitar ao Senhor. Porque a palavra está semeada sobre toda a terra. Quantas rejeições não há nesse momento? Agora, quantos missionários não tem na rua em toda a terra, levando e convidando, apresentando o Senhor Jesus, convidando a ele a confessar Jesus, e muitos dizem, agora não posso. Agora não estou preparado. Quantos não têm rejeitado esse convite?
É a seara, é a palavra que foi lançada. Muitos são chamados, o Senhor chama todos para receber dele a sua palavra, a sua bênção, a sua benevolência, a obediência a ele. Mas é poucos que escolhem servir ao Senhor. Não é Deus que nos escolhe servir a ele. É nós que colocamos na brecha. E quando nós achamos graça diante dos olhos do Senhor, aí ele vê integridade, ele vê mudança, ele vê sinceridade. E o Senhor diz, esse é um do quem eu também me agrado. Esse é um também do qual eu me comprazo. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, esse Deus aí, onde as pessoas pregam que tudo é lícito, que tudo pode, meus amados irmãos, estão te conduzindo ao inferno, como foram conduzidos esses daqui. Ele foi lançado nas trevas exteriores, sabe o que é isso? É o inferno. Onde ele disse, ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde o fogo nunca se apaga. E o bicho que corrói nunca consome, nunca se acaba. E o fogo é extenso. Onde a alma range, e esse ranger é da alma. Esse ranger é da alma. Range os dentes. Imagine aquela alma esfregando o dente de outro, no outro e aquela chiadeira toda. Que dói até o caco da cabeça. Então, meus amados irmãos, lá é extenso. Deus não quer ninguém. Deus não manda ninguém para aquele lugar. Aquele lugar não foi feito para o homem, para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios, os anjos caídos. Que naquele grande dia eles serão lançados no lago de fogo de enxofre. E com eles vai todos aqueles pastores enganadores, mentirosos. Todos aqueles que enganaram, que fraudulentaram, que adquiriram riqueza através da palavra de Deus. Esses não têm lugar no reino dos céus. Todos aqueles que adquiriram riqueza através da palavra de Deus, eles já receberam o seu galardão. Porque a herança do servo de Deus, a herança do pastor, a herança do presbítero, do diácono, seja quem for, a herança dele é o Senhor. E a partir do momento em que você adquiriu riqueza através da palavra de Deus, você perdeu a sua salvação. Você perdeu a sua salvação e você perdeu a honra de entrar na boda do Senhor. Onde ele está lá, junto com os patriarcas, os profetas, Abraão, Isaac e Jacó, assentado em um cenáculo enorme, aguardando todos aqueles que por um dia espera partir para o reino da glória. Para ver aquele grande banquete. Imagine o Senhor falando, benditos de meu Pai. Entra no gozo do seu Senhor e recebei por herança o que Deus tem preparado antes mesmo da fundação do mundo. Meus amados irmãos, mas pelo outro lado, eles vão dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade, vós que vivei uma vida de pecado, vós que não produziu fruto digno de arrependimento, vós que não se arrependeu dos seus pecados, das suas malignidades, não tem parte comigo, não tem parte com o reino de Deus, não tem parte com Deus, muito menos com Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. Só por intermédio dele alcançamos o reino da graça e o reino dos céus. Só por Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração nessa noite para compartilhar com você, meus amados irmãos. E não é nada preparado, amém? Porque não seria essa mensagem que eu traria eu mesmo, mas o Espírito Santo de Deus
é quem vem de encontro com cada um. E a palavra da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, revelado da palavra de Deus, é essa que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração. Amém? Agradeço a cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso, por esse período, por essa palavra, por essa mensagem, meu Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abanjando, nos enchendo desse vigor. Pai, nos dê vigor para darmos continuidade ao ministério, à obra do Senhor. Não estou aqui como o melhor, mas como um servo, estou aqui como mordomo do Senhor para servir. Não sou melhor e nem maior que ninguém. Pelo contrário, eu sou o menor da casa, Senhor. Eu sou o menor diante de Ti. Porque é necessário que eu me diminua para que o Senhor cresça. Que eu venha me humilhar cada dia mais diante de Ti. Te peço perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, que muitos são eles diante de Ti. Mas, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, em nome de toda a minha casa e de toda a minha família. Perdoe, meu Pai, pois eles não sabem o que fazem, muitos não sabem o que falam, tropeçam nas suas próprias palavras e acabam pecando mais e mais e mais. Mas o Senhor é Deus especialista em perdoar pecado. E em nome de Jesus, como servo e mordomo do Senhor, eu te peço, nos perdoe nessa noite. Por tudo aquilo que nós fizemos que tem desagradado a Ti. Pelas palavras desconfortadas, pela palavra desagradável que às vezes tem entristecido o Teu Espírito Santo. Alegra, Espírito Santo, em nós, e nos preencha, e nos cura fisicamente e espiritualmente, e nos enche do Seu vigor, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito. Pai, é o que eu te peço nessa noite. Liberte a nação, abençoe a nação, visite os países que estão em guerra, Pai, e cesse essa guerra em nome de Jesus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Todavia, não que seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, e que vive e que reina para todo sempre. É o Senhor dos Exércitos. Esse é o Seu nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, e que Deus tenha misericórdia de ti, não só agora, mas para todo sempre. E todos que creem digam amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que o céu se guarde em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz e graça. Até mais.